Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Reforma tributária é aprovada no Senado com alterações e o texto volta para a Câmara. Vereadores de São Paulo aprovam CPI para investigar concessionária de energia após o apagão. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Empréstimo na hora em 3 cliques é fácil. O Senado aprovou em 2 turnos o texto da reforma tributária. Agora a matéria vai ser votada novamente na Câmara dos Deputados. A Ariane Bittencourt tem as informações ao vivo, direto de Brasília. Ariane, boa noite para você. Boa noite, Salsi, a você e a todos que nos acompanham. A proposta recebeu 53 votos favoráveis e 24 contrários nos 2 turnos de votação. O relator da reforma tributária no Senado acatou mais 6 emendas de última hora em plenário. Uma delas inclui o setor de eventos, entre os que vão pagar um imposto reduzido em 60%. Também foi aprovado um destaque de autoria do Republicanos, que prevê a criação de um fundo para fomentar a economia em estados da região norte do país. O texto aprovado prevê a extinção de 5 impostos e a criação de 2 impostos sobre valor agregado, que vão ser divididos entre União, estados e municípios. Como o texto foi modificado, ele vai ser analisado novamente pela Câmara. O senador Eduardo Braga comemorou a aprovação e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse estar otimista de que a reforma tributária será aprovada ainda este ano. Vamos ouvir o que eles disseram. O texto ao qual chegamos não é uma obra de arte perfeita, mas representa o consenso possível dentro da correlação de forças da democracia. Aliás, é a primeira reforma tributária que o Brasil constrói em um regime democrático, o que dá a dimensão da responsabilidade de cada um de nós na decisão que tomaremos e tomamos no dia de hoje. A Câmara vai agora analisar as propostas que vêm do Senado, mas agora a discussão é muito mais fácil de ser feita. É incorporar ou não e poder promulgar. Eu acredito que seja possível a promulgação da reforma tributária ainda esse ano. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a separação judicial não é mais uma exigência para validar o divórcio. Para os ministros, a mudança na lei teve o objetivo de simplificar o rompimento matrimonial. A decisão do STF vale para todos os casos que tratem do tema em todas as instâncias do Judiciário. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quarta-feira uma CPI para investigar a atuação da Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia depois do apagão dos últimos dias. E a Caterina Schutt traz as informações para a gente. Caterina, boa noite. Oi, Salsi. Boa noite a você e a todos. Olha, além do trabalho da Enel, na cidade, a comissão também vai analisar os prejuízos causados aos consumidores após o vendaval que derrubou árvores, cabos e fios e deixou aí mais de 2 milhões de consumidores sem luz. Segundo o último balanço da companhia, 11 mil endereços ainda estão sem luz desde a última sexta-feira. Inclusive, a Prefeitura da cidade enviou nesta quarta-feira ofícios ao Procon de São Paulo e à Agência Nacional de Energia Elétrica, justamente para cobrar aí a responsabilidade e pedir a aplicação de multa à Enel. Na Assembleia Legislativa do Estado, uma outra CPI já investiga possíveis irregularidades na prestação de serviço da empresa. Inclusive, nesta quarta-feira, a comissão da Alesp aprovou a convocação do presidente da Enel Brasil e também do diretor da companhia na cidade para darem aí maiores explicações. Salsi. Obrigada, Caterina. Muita gente afetada com esse apagão e donos de carros e motos que tiveram prejuízo com as quedas de árvores podem não ser ressarcidos pelo seguro. Alexandre lembra do susto que levou. O manobrista estava ao lado da moto quando parte de uma árvore despencou. Ela estralou o galho e caiu de uma vez em cima da minha moto. O galho era tão grande que a moto foi engolida pela vegetação. O seguro do Alexandre não cobre danos por causas naturais. Ele ainda não conseguiu calcular o tamanho do estrago. Tortou o painel, amassou as carenagens, não encaixa mais, o guidão tá torto.
Já o prejuízo do Adriano foi bem maior. O caminhão dele, que custa mais de R$100 mil, ficou destruído depois de ser atingido por uma árvore enquanto trafegava pela rodovia Anchieta, que liga a capital paulista ao litoral do estado. O caminhoneiro não tinha seguro. Minha situação é complicada porque esse caminhão era a única fonte de renda que eu tenho. Sexta-feira foi meu caminhão, mas ali passa muito carros comerciais, ônibus escolares. E se fosse a minha vida que estava ali. A manutenção das árvores em via pública é de responsabilidade da prefeitura. A poda só pode ser feita por funcionários do poder público e de empresas concessionárias de serviço com autorização prévia do subprefeito. Por isso, segundo o Código Civil, a administração municipal pode ser acionada e obrigada a arcar com os danos causados por eventuais quedas. Mas, para isso, muitas vezes é preciso entrar na justiça. E aí, o prejuízo pode demorar a ser ressarcido. No processo é preciso reunir o máximo de provas, como fotos e vídeos do veículo atingido, fazer boletim de ocorrência e pedir o protocolo de atendimento dos bombeiros. De acordo com o representante da Federação Nacional de Seguros Gerais, é preciso provar o prejuízo. Quanto mais documentos puder reunir, e reportagem, e matérias e tudo mais, isso é bastante relevante para poder considerar num processo. As fortes chuvas da última sexta-feira deixaram mais de 2 milhões de imóveis sem luz no estado de São Paulo. 8 pessoas morreram com o temporal. Chega no final, são aqueles clientes que estão pendurados em circuitos de baixa tensão. Por isso que essa reta final é um pouco mais demorada. Estamos sentindo a dor, estamos solidários, estamos trabalhando, pedindo desculpas por isso. O governo revogou a resolução que limitava a operação no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Com a resolução, a origem e destino dos voos deveriam ter uma distância máxima de 400 quilômetros. Vamos conversar com Leonardo Ack sobre este assunto. Oi, Léo, boa noite. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, com essa medida, o aeroporto Santos Dumont passa a operar sem restrição de destino. O Ministério de Portos e Aeroportos decidiu revogar a resolução do Conselho Nacional de Aviação Civil após um amplo debate com a Prefeitura do Rio, o Governo do Estado, Infraero e ANAC. Agora, um novo critério técnico que vai ser adotado a partir de janeiro do ano que vem vai limitar o número de passageiros que passam aqui pelo Santos Dumont em 6,5 milhões por ano. Essa medida é para melhorar o atendimento conforme a capacidade operacional aqui do aeroporto. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Léo. Agora a gente fala do impasse sobre cumprir ou não a meta fiscal, que tem provocado atritos entre 2 dos principais ministros do governo. O clima não está nada amigável. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, teve 2 reuniões no Palácio do Planalto, mas evitou cruzar nos corredores com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. O desconforto ficou ainda mais visível depois que Rui Costa convocou o relator do orçamento ontem à noite. O deputado Danilo Fortes foi chamado para discutir a revisão da meta fiscal, que é definida pelo Ministério da Fazenda. O relator saiu da reunião dizendo que na semana que vem a Casa Civil vai decidir se a meta fiscal será ou não alterada. Pode até o dia 16 tomar essa decisão. Eu acho que ainda não está essa divisão muito clara. O governo precisa dizer como é que vai fazer daqui até o dia 16. A declaração pública do relator do orçamento pegou a equipe da Fazenda de surpresa, principalmente porque horas antes Haddad havia se encontrado com o presidente Lula para tentar convencê-lo da importância de se manter o déficit zero. Hoje, Haddad aproveitou um evento no Superior Tribunal de Justiça para mandar um recado ao ministro da Casa Civil. O que de pior pode acontecer é aquele jogo que depois que você faz um acordo, o acordo não é cumprido. Eu quero dizer para vocês que isso tem acontecido durante a minha gestão no Ministério da Fazenda. A pessoa senta na minha mesa, faz um acordo e tenta descumprir o acordo, como se ele não tivesse acontecido. Lula aproveitou a cerimônia de assinatura das obras da duplicação da BR-423 em Pernambuco para acalmar os ânimos. O presidente disse que vai levar Fernando Haddad e Rui Costa nas viagens que vai fazer no fim do mês ao Oriente Médio. Agora eu vou ao Catar, vou ao Emirados Árabes, da Arábia Saudita e Alemanha,
e vou levar o Rui Costa comigo para que ele leve o Haddad também, para que a gente possa levar os projetos que nós temos e que nós queremos construir parceria com quem quiser investir nesse país. A guerra entre Israel e Hamas já provocou o deslocamento de cerca de 40 mil pessoas na faixa de Gaza. Segundo a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos, a população se deslocou a pé do norte do território para as regiões do sul. O norte de Gaza está tomado pelas forças israelenses. A maioria dos deslocados tenta deixar a região através de passagem de Rafah, que faz fronteira com o Egito. O local foi fechado nesta quarta-feira por motivos de segurança. E em mais um dia de indefinição sobre a situação dos 24 brasileiros e 10 familiares na faixa de Gaza, o embaixador da Palestina no Brasil disse que eles deixarão a região nesta quinta-feira. Uma nova lista deve ser divulgada daqui a pouco. Já o embaixador de Israel culpou o grupo terrorista Hamas pela demora na liberação. O Hamas é o único fator atrasando a saída dos brasileiros da faixa de Gaza por seus próprios interesses. O Estado de Israel não possui interesse algum de atrasar a saída dos brasileiros e dos estrangeiros de qualquer outra nacionalidade. A cota para sair da faixa de Gaza é determinada pelo Egito e, de acordo com ela, algumas centenas de estrangeiros recebem permissão para sair a cada dia. Autoridades internacionais negociam trocar a libertação de reféns por uma pausa humanitária na guerra na faixa de Gaza. A negociação para a libertação de reféns é mediada pelo Catar. Autoridades afirmam que podem garantir a libertação de 10 a 15 pessoas que foram sequestradas no início do conflito há mais de um mês. Em troca, haveria uma pausa nos bombardeios à faixa de Gaza. Segundo o Major Rafael, porta-voz do exército israelense na América Latina, os reféns e os civis fazem parte da estratégia de guerra do Hamas. Eles são escudos humanos para os terroristas que estão no norte da faixa de Gaza. E os terroristas sabem que a saída desses civis vai aproximar a conquista dos objetivos do exército de Israel. Israel mantém os ataques contra os extremistas do grupo palestino. Por terra, as tropas avançam na faixa de Gaza. Neste vídeo, soldados atuam na zona de conflito e mais tanques de guerra entram no território. O país anunciou que na última ofensiva foi morto Mohsen Abu Zina, um dos chefes de desenvolvimento de armas do Hamas. Em outro ataque, um dos alvos foi um grupo responsável pelo lançamento de foguetes contra Israel. Algumas ruas de Gaza ficaram completamente destruídas, enquanto as tropas israelenses se aproximam do centro de controle do Hamas. Nessas imagens divulgadas pelo grupo, os terroristas enfrentam as forças israelenses. Mais de 10.500 pessoas morreram no território. Pela primeira vez, os números apontados pelo Ministério da Saúde da Palestina, que é controlado pelo Hamas, se assemelha ao levantamento que é feito pelo Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Hoje, a Cruz Vermelha declarou que um comboio com suprimento médico para hospitais de Gaza foi atacado. 2 veículos acabaram danificados, mas a entrega foi concluída. Em Israel, arqueólogos trabalham em locais que foram incendiados em busca de restos mortais de pessoas que estão desaparecidas. Mais de 1.400 israelenses morreram nos ataques terroristas. O nome do kibbutz, Kfar Aza em português, seria Vilarejo Gaza. A rua mais próxima à fronteira está a apenas 50 metros da primeira cerca. Depois dela, vem uma faixa de areia de 5 quilômetros de extensão que separa Israel do território palestino. Este é um dos pontos por onde os terroristas invadiram o kibbutz. Eles arrebentaram os portões e cortaram este arame farpado. Cerca de 70 militantes atacaram a comunidade, onde moravam 750 pessoas. Ao entrar, os invasores destruíram o sistema de segurança da comunidade, composto por câmeras e detectores de movimento.
e se espalharam com picapes e motocicletas. Uma moto ainda está por aqui. O primeiro lugar atacado foi o alojamento dos voluntários que trabalhavam no kibbutz. As cerca de 40 casas foram projetadas para abrigar uma pessoa cada uma. Os terroristas usaram granadas e atearam fogo. Dentro das casas, ainda é possível ver as marcas dos tiros nas paredes. Tiros, explosões, casas destruídas, famílias assassinadas. As histórias são parecidas nos mais de 20 locais atacados pelo Hamas no dia 7 de outubro. Israel tenta se recuperar de um dos capítulos mais tristes de sua história. 4 dias depois do ataque, o exército israelense retomou o controle do kibbutz Kfar Aza. A suspeita é que 17 moradores daqui estejam entre os mais de 240 sequestrados. Após sobreviver ao ataque, Maor está alojado com a mulher e os 2 filhos num hotel no Mar Morto. Mas ele tem vindo ao kibbutz toda semana. Sempre que venho aqui me sinto estranho. Sei que vamos reconstruir nossa comunidade, mas todo o tempo, principalmente à noite, nós relembramos o que aconteceu. É muito difícil, diz o sobrevivente. Seguimos nas notícias internacionais, porque o presidente de Portugal define nesta quinta-feira se antecipa as eleições para a escolha do novo primeiro-ministro. Denúncias de corrupção fizeram com que António Costa renunciasse ao cargo. As denúncias de irregularidades envolvem a exploração de energias consideradas limpas. O lítio usado em baterias de carros elétricos e celulares e o hidrogênio verde gerado por meio de um processo químico. Pontos chaves para a redução das emissões de gás carbônico. Os valores das concessões para a exploração em Portugal equivalem a 40 bilhões de reais. A suposta rede criminosa revelada pelo Ministério Público do país tem como um dos principais suspeitos João Galamba, ex-ministro do Meio Ambiente, que hoje é responsável pela pasta de infraestrutura. O agora ex-primeiro-ministro Antônio Costa teria sido citado por outros investigados e renunciou ao cargo, assim que as denúncias vieram a público. Outros 5 suspeitos começaram a ser ouvidos hoje, todos diretamente ligados a Costa. Segundo a Justiça portuguesa, o grupo teria facilitado contratos por meio de corrupção, tráfico de influência e prevaricação. Na concessão do lítio, a sociedade vencedora foi formada dias antes da assinatura do contrato. O episódio agravou a crise enfrentada pelo atual governo, que já havia sido acusado de corrupção. O Partido Socialista agora tem, assim, mais um primeiro-ministro supostamente envolvido em práticas ilegais. O primeiro foi José Sócrates, que chegou a ser preso em 2014. A expectativa agora é para o anúncio que o presidente português vai fazer nesta quinta-feira. Depois de se reunir com líderes do partido com representação no parlamento, Marcelo Rebelo de Sousa tem 2 opções: deixar o Partido Socialista indicar um substituto para Antônio Costa ou convocar novas eleições. Possibilidade mais provável. Antônio Costa permanece no cargo até uma definição. Como tem foro privilegiado, ele vai responder às acusações na Suprema Corte do país. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, chegou à Coreia do Sul após a reunião do G7, que aconteceu no Japão. A pauta principal da visita inclui a segurança na Ásia. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Silvia Kikuchi. Oi, Silvia, boa tarde. Olá, Salsi. Boa noite a todos. O representante do governo americano vai se reunir com o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, para discutir estratégias de segurança. O regime norte-coreano enviou mais de 1 milhão de foguetes para a Rússia. Em troca, Moscou estaria fornecendo tecnologia nuclear para Pyongyang. Blinken também vai discutir sobre o apoio da Coreia do Sul para solucionar o conflito entre Israel e o Hamas. Nesta quarta-feira, os ministros das Relações Exteriores das 7 principais economias do mundo condenaram os lançamentos de mísseis da Coreia do Norte e também a troca de armas do país com a Rússia. Salsi.
Obrigada, Silvia, pelas suas informações. Há exatamente um ano das eleições presidenciais nos Estados Unidos, mais uma pesquisa revelou que o ex-presidente Donald Trump está à frente nas intenções de voto. No embate direto entre Biden e Trump, o republicano leva vantagem, segundo uma pesquisa divulgada hoje nos Estados Unidos. Trump é favorito do partido para disputar a corrida presidencial, mas ainda terá que concorrer nas primárias. Donald Trump tem 49% das intenções de voto contra 45% de Biden. Em relação à última pesquisa, Trump avançou de 1 para 4 pontos percentuais de vantagem. Mais de 1.500 pessoas foram consultadas por telefone ou pela internet. Além de correr atrás de votos, Biden vai precisar diminuir a própria rejeição. 51% dos entrevistados afirmaram não votar de jeito nenhum no democrata, enquanto 48% disseram que rejeitam Trump. O governo de Biden enfrenta resistência em relação ao aumento de preços no país e à crise migratória sem precedentes. Questionados sobre o momento atual do país, 72% responderam que não é bom. Nas redes sociais, o atual presidente rebateu: eleitores votam, pesquisas não. Vamos vencer no ano que vem, disse Biden. Já o republicano publicou o resultado do levantamento. Nessa semana, uma outra pesquisa havia revelado que Donald Trump venceria o democrata em 5 dos 6 estados americanos historicamente decisivos. Agora a gente fala de futebol. Na Liga dos Campeões da Europa, Real Madrid, Inter de Milão, Real Sociedad e Bayern de Munique garantiram a vaga nas oitavas de final. Contratado nessa temporada, Harry Kane vem fazendo no Bayern o que já se esperava dele: gols. Foram dele os 2 na vitória contra o Galatasaray. Bakambu ainda descontou para o time turco. Com 4 vitórias em 4 jogos, o Bayern garantiu a liderança do Grupo A e uma vaga na próxima fase. O Galatasaray vai brigar pela outra vaga com o Copenhagen e com o Manchester United, que fizeram o jogo mais movimentado da rodada. Os ingleses abriram 2-0, 2 de Højlund. Ainda no primeiro tempo, o Copenhagen foi buscar o empate com Elionous e Diogo Gonçalves, de pênalti. Também de pênalti, Bruno Fernandes recolocou o Manchester em vantagem. Perto do fim do jogo, o Copenhagen empatou novamente com Leriger. E virou o jogo com Bardig, final 4-3. O Real Madrid é mais um classificado. Depois que Dias abriu o placar contra o Braga, começou o show da dupla de ataque brasileira. Primeiro com Vinícius Júnior. E depois com esse golaço de Rodrigo. Real 3-0. No Campeonato Brasileiro, o Internacional e Fluminense empataram em 0-0. O Flamengo venceu o Palmeiras por 3-0 e embolou ainda mais a luta pelo título. E saiu também o primeiro rebaixado do Brasileirão 2023. No duelo dos lanternas, o Coritiba venceu o América Mineiro. Bruno Gomes inaugurou o placar. O argentino Marcelino Moreno fez o segundo. E Robson decretou Coritiba 3-0. Com a derrota, o América está matematicamente rebaixado para a Série B. Teve jogo na Vila Belmiro, mas não do Santos. São Paulo e Red Bull Bragantino jogaram na Vila e o time do interior perdeu a partida e a chance de assumir a liderança do campeonato. No finalzinho, o Erisson, de pênalti, marcou o gol da vitória do tricolor. Fortaleza e Atlético Paranaense jogaram em Curitiba. E o tricolor cearense saiu na frente com Guilherme chutando forte da entrada da área. O Atlético empatou na cabeçada de William Bigode e ficou nisso, 1-1. E este foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas, agora também nas plataformas de áudio. Você fica agora com Fala Que Eu Te Escuto. Record, 70 anos, tem a sua cara. Boa noite, cuide-se, tchau.